Gente, senta aí que hoje tem mais um esquerdista passando vergonha e é daquelas boas. Dessa vez é o petista montanha, quer dizer, o ministro Paulo Pimenta. Ele ficou todo revoltadinho, deu um chilique monumental nas redes sociais. E por quê? Porque o pessoal da Globo News fez um PowerPoint. Sim, um gráfico. Mas olha, o chilique dele é hilário. É impagável, só que tem um detalhe ali que ninguém tá vendo. O problema não é só o que o gráfico mostra sobre a esquerda. O verdadeiro absurdo é quem eles colocaram ali no meio. Uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a história, só para tentar criar um falso equilíbrio. Mas antes de eu te contar que peça é essa no tabuleiro e desmascarar essa jogada da Globo, a gente precisa ouvir a desculpa esfarrapada que ele deu. O que será que o ministro alegou para justificar essa vergonha toda? Pois bem, a cartilha foi seguida à risca. O ministro Paulo Pimenta gravou um vídeo, aparece visivelmente irritado e acusa a Globo News de uma manipulação grotesca. Em vez de eu traduzir, eu deixo ele falar. Ele começa assim: sinceramente, eu achei que depois do PowerPoint do Dallagnol, a gente não teria tão cedo outra tentativa tão grotesca de manipulação da opinião pública, através da criação de uma narrativa com um PowerPoint. E não para aí. Na sequência, ele aponta direto para a reportagem sobre o caso Vórcaro. A Globo News pega essa história do Daniel Vórcaro, monta um novo PowerPoint, um gráfico, e foca só em figuras de esquerda. Fica claro que o objetivo é atacar o nosso governo. Depois vem a parte dos nomes. Aí, curiosamente, eles deixam de fora desse gráfico o Bolsonaro, o Tarcísio, o Campos Neto. Por que será? Se é para mostrar a foto completa, tem que colocar todo mundo. Na versão do Pimenta, portanto, a emissora inventou um novo PowerPoint da Lava Jato. Agora contra a da esquerda, usando o gráfico sobre a rede de negócios ligada ao Daniel Vórcaro, para construir uma narrativa política e omitir deliberadamente seus adversários. Ele se coloca como alvo de uma armação midiática, repetindo aquele discurso de perseguição que você já conhece. A acusação é pesada. Se a Globo News realmente distorceu os fatos nesse tal gráfico da rede do Vórcaro, isso precisa aparecer no vídeo. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Ir para a cena do crime. Vamos assistir juntos ao trecho da reportagem da Globo News e ao gráfico sobre a rede de empresas ligadas ao Daniel Vórcaro, que o Pimenta batizou de manipulação grotesca. Você vai olhar com calma e tirar a sua própria conclusão. Pronto, tá aí na tela. Essa é a tal reportagem da Globo News que deixou o ministro Paulo Pimenta em pânico. Vamos assistir juntos, porque é aqui que a casa dele caiu. Presta atenção na cena. Os apresentadores, com aquela cara séria de quem vai anunciar o apocalipse, começam a falar de um banqueiro, um tal de Daniel Vórcaro. E aí, meu amigo, a mágica acontece. Um gráfico começa a piscar na tela. No começo, é só um nome no centro, mas de repente um fio de luz se conecta a outro nome. E mais um, e mais outro. O negócio vai crescendo, se espalhando, e o que era um simples diagrama vira uma teia de aranha, um emaranhado nojento, um mapa da podridão que vai tomando conta da tela inteira. É quase sufocante. Você olha e pensa, meu Deus, isso não acaba mais. E os nomes? Ah, os nomes. É aqui que o petista se desesperou. A apresentadora começa a despejar, um atrás do outro sem nem respirar. Segura a lista de amigos do banqueiro. Primeiro, claro, o chefão, o Lula. O encontro arranjado por quem? Guido Mantega, ele mesmo. Depois a lista desce para o primeiro escalão. Ministro da Casa Civil, Rui Costa. O futuro presidente do Banco Central, o queridinho do governo, Gabriel Galípolo. Presidentes da Câmara e do Senado? Sim, senhor. Hugo Mota, Davi Alcolumbre, tudo carimbado na agenda do homem. Mas calma, por que podia faltar a cereja do bolo?
O STF? Claro que não. A esposa do ministro Alexandre de Moraes. Olha só que coincidência, contratada por um escritório que presta serviço para o tal banqueiro. É uma grande família feliz, não é mesmo? E aí, claro, eles jogam uns outros nomes ali no meio para fingir equilíbrio. Senador Ciro Nogueira até o deputado Nicolas Ferreira. Você entende a dimensão? Não é uma notinha de rodapé. É o presidente, ministros de Estado, presidentes do Congresso, Banco Central e até o STF, tudo conectado na mesma teia. A Globo mostrou isso. E agora? De um lado, a gente tem essa teia gigantesca, esse mapa da mina da corrupção. Do outro, a gente tem o ministro petista gritando que tudo isso é manipulação grotesca, uma perseguição. A pergunta que não quer calar é: quem está mentindo? É a Globo mostrando a ponta de um iceberg nojento? Ou é só mais um chilique desesperado do PT para esconder a verdade? A resposta para aquela pergunta é óbvia, né? Quem está mentindo é o ministro petista. E ele não está só mentindo, ele está em pânico. Enquanto o Paulo Pimenta dá o chilique dele, chamando a reportagem de criminosa e manipulação grotesca, tem uma instituição chamada Polícia Federal que estava trabalhando em silêncio. E o que a PF descobriu? Através da Operação Compliance Zero, a polícia não só confirma, como detalha que as conexões daquele esquema todo com o governo Lula são reais e são profundas. Ou seja, a gritaria do Pimenta não é o grito de um inocente sendo injustiçado. É o berro de quem foi pego com a boca na botija, de quem viu uma verdade muito inconveniente ser esfregada na cara do Brasil. E qual é essa verdade inconveniente? São os detalhes que eles rezam para que você nunca descubra. Por exemplo, a investigação mostra que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, figura carimbada do PT, articulou pessoalmente uma reunião entre o banqueiro no centro do esquema, Daniel Vorcaro, e o próprio Lula. E o encontro aconteceu onde? No Palácio do Planalto, dentro do centro do poder. Isso não é narrativa, não é opinião. É o resultado de uma investigação oficial. O desespero do Pimenta não é por causa de uma mentira. É por causa dessa verdade que finalmente veio à tona. Ok, então está estabelecido, a PF confirma o escândalo e a ligação umbilical com o governo do PT. Mas isso levanta uma outra pergunta, que talvez seja ainda mais sinistra. Se a coisa é tão escancarada, por que a Globo, em vez de focar nos culpados óbvios, gastou tempo tentando diluir a história, falando em esquema suprapartidário? Qual é o verdadeiro jogo por trás dessa reportagem? A resposta é simples. O verdadeiro jogo é o controle de danos. É a velha tática da cortina de fumaça. E, olha, a Globo News fez isso com uma maestria que daria inveja a qualquer marqueteiro do PT. Você liga o canal, bancada, apresentador no meio, 2 comentaristas e o GC embaixo, esquema suprapartidário. Aí entra o analista. O que a gente vê aqui é um modus operandi sofisticado, uma engrenagem que atravessa governos e partidos, numa lógica que não é de esquerda nem de direita. Logo depois, outro completa. É a cultura política, um sistema suprapartidário. Então não dá para personalizar a culpa em um governo só. Bonito, né? Parece até tese de doutorado. Deixa eu traduzir para você. Quando a mídia amiga fala modus operandi sofisticado, o que ela está dizendo é não tenta ligar isso diretamente ao governo do Lula. Quando ela fala suprapartidário, está gritando, calma gente, não é culpa só do PT? Vamos espalhar a responsabilidade para todo lado. Repara no roteiro. Primeiro citam partidos diferentes, falam em rede que atravessa todas as legendas e logo carimbam. É o sistema político brasileiro. A conclusão vem pronta. Não dá para fulanizar, não dá para jogar no colo de um governo específico. Pronto, tá montado o jogo de empurra. Na sua cabeça vira tudo farinha do mesmo saco. No fim, todo mundo rouba.
E quando todo mundo é culpado, ninguém é cobrado. A pressão sai das costas de quem está no poder agora, Lula, PT e companhia, e desaparece. É por isso que eles fazem esse malabarismo de linguagem, para blindar o establishment, os amigos do rei. No fundo, esse papo de modus operandi complexo é só fazer cortesia com chapéu alheio. O seu. É o nosso dinheiro bancando a festa enquanto você rala para pagar imposto e encher o carrinho. Todo mundo é culpado, dizem para blindar a esquerda. Chega de papo furado, no próximo mostro, com o número. Quem está no centro bilionário do esquema? Então chega de enrolação. Como prometido, vamos botar os números na mesa. A Globo News e o Pimentinha vieram com aquele papinho de que o esquema era suprapartidário. Traduzindo, é a velha conversa de que todo político é igual, todo mundo é corrupto, ninguém presta. Uma piada. Esse rótulo é a arma deles para diluir culpa e esconder quem está sentado na frente do cofre. O que eu quero te mostrar aqui, com cifra e CPF, é justamente o contrário. Quando a gente segue o rastro do dinheiro grosso, ele não está espalhado em todo mundo. Ele se concentra no entorno do governo e da turma vermelha. Primeiro, vamos ao judiciário. A empresa da esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele mesmo foi contratada por 129 milhões e 129 milhões. Você ouviu direito. Dinheiro público indo parar na família de quem segura a caneta mais poderosa do país. Isso não é suprapartidário. Isso é o sistema se pagando com o nosso dinheiro. Mas não pra por aí. A cunhada do deputado Hugo Mota, um governista de carteirinha, unha e carne com o governo Lula, ganhou um empréstimo camarada de 22 milhões de reais. Que família empreendedora, não é mesmo? Enquanto você rala para pagar boleto, a família dos políticos amigos do rei nada em dinheiro barato. E o coração do esquema, o PT, ele está lá batendo forte. O ministro da Casa Civil do Lula, Rui Costa, assinou decretos que, coincidentemente, beneficiaram diretamente um sócio do tal Banco Master, lá na Bahia. É o governo trabalhando a todo vapor. Para os seus sócios, claro, não para o contribuinte. Se você somar 129 milhões no entorno de ministro do STF, 22 milhões na família de aliado governista e decretos feitos sob medida para parceiro de banco ligado ao PT, todo o dinheiro pesado cai do mesmo lado do balcão. Não é um monte de caso pequeno pulverizado em todos os partidos. É uma montanha concentrada em gente ligada ao governo Lula e ao judiciário alinhado. Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça suprapartidário da Globo. A esposa de um ministro do STF, o aliado do governo e um ministro do PT. Todos envolvidos em transações milionárias. Todos do lado que está hoje no poder. Do outro lado, qual é o grande exemplo de oposição que a Globo enfia na história? O Nicolas Ferreira, sem cifra bilionária, sem cargo no executivo, usado só como enfeite de cenário. Percebe o truque? Todos os exemplos de grana pesada estão colados no governo e no sistema que o protege. A única peça de direita que eles citam é jogada ali só para a Globo poder dizer, olha, tem de tudo, hein? É suprapartidário. Vocês conseguem ver a montanha de desonestidade? Eles criam uma narrativa falsa, um teatrinho de falso equilíbrio, só para proteger a quadrilha principal. É um insulto à inteligência de qualquer brasileiro. E agora o nocaute, a prova de que essa história tem lado, e é o lado vermelho. Segundo apurações de bastidor dentro da própria Polícia Federal, divulgadas em reportagens e conversas de Brasília, a delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro tende a atingir o PT e o governo Lula em cheio. Não é leitura de rede social, é gente do próprio sistema, que participa ou acompanha as investigações, dizendo que o tiro vai na direção do Planalto. Repara na diferença.
A Globo vende para você que a delação vai atingir a política como se fosse tudo igual, tudo no mesmo saco. Mas quem está por dentro das apurações aponta diretamente para o PT e para o governo Lula. Não é atingir a política, é o PT, é o governo Lula. Acabou a palhaçada. A casa deles é que está tremendo. Essa teia de mentiras, essa proteção descarada da mídia, está desmoronando justamente porque os números não mentem. O manual é sempre o mesmo. Quando o escândalo é grande demais, eles fingem que todo mundo é culpado para diluir o crime da turma deles e, se precisar, censuram quem mostra a verdade. E essa tática de proteger a esquerda e calar quem expõe o esquema não é invenção brasileira. E se eu te dissesse que esse mesmo manual foi aplicado na eleição mais importante do planeta? E que um bilionário teve que arriscar 44 bilhões de dólares do próprio bolso só para escancarar para o mundo essa sujeira toda? Pois é, a coisa é muito maior do que a gente imagina. Pois é, e esse bilionário tem nome e sobrenome, Elon Musk. O que ele fez foi exatamente o que a gente sonha em fazer. Abriu a carteira, colocou 44 bilhões de dólares na mesa, e em outubro de 2022 comprou o Twitter. Não foi para ganhar mais dinheiro, não. Foi para meter a mão na lama e puxar a coberta que estava escondendo a sujeira do sistema. Agora imagina a sequência. O homem mais rico do mundo resolve comprar justamente o parquinho de censura favorito da esquerda. A turma surtou. Mídia em coro dizendo que era loucura, político fazendo discurso dramático, comentarista em TV jurando que ele ia quebrar, gente falando em boicote, anunciante ameaçando pular fora, mercado inteiro dizendo que ele estava rasgando dinheiro. Cada tweet dele virava a manchete negativa, todo mundo torcendo para a operação melar, para a compra não se completar. Era ele de um lado sozinho e do outro o sistema inteiro, da imprensa aos burocratas, tentando esmagar. Só que ele não recuou. Comprou, assumiu a bronca e manteve a promessa. Ia abrir a cu de caixa preta. Em dezembro de 2022, vem a virada de jogo. Ele manda escancarar os bastidores e libera os tais Twitter Files, os arquivos do Twitter, para todo mundo ver. Ali foi o momento em que o establishment tremeu. O que era suspeita virou prova colocada na vitrine. E o que esses arquivos mostraram, meu amigo, foi um escândalo de proporções globais. Eram e-mails, conversas internas, ordem por escrito, preto no branco, provando que o Twitter não funcionava como uma praça pública livre. Funcionava como ferramenta de censura, recebendo orientação direta de agência de governo americano, em especial do FBI, operando como um ministério da verdade particular do Partido Democrata. Não é achismo, não é feeling, é print de tela, é mensagem interna, é documento carimbado mostrando quem mandava calar e quem obedecia. E dentro desse pacote de bombas, um dos casos mais nojentos, o símbolo máximo de tudo, foi a história do laptop do filho do Joe Biden, o Hunter Biden. Em 14 de outubro de 2020, a menos de 3 semanas da eleição presidencial americana, o jornal New York Post solta uma reportagem detonadora. E-mails, fotos, contratos, mostrando da família Biden metida até o pescoço em esquemas com uma empresa de energia na Ucrânia, a Burisma e outros negócios mundo afora. E se essa história circula livre, meu amigo, ela tem tudo para virar o jogo da eleição. E o que os Twitter Files revelaram? Que, nos bastidores, o FBI vinha pressionando o Twitter justamente para tratar qualquer coisa sobre aquele laptop como material hackeado, como provável desinformação, empurrando a desculpa pronta para justificar uma censura relâmpago. Foi exatamente o que aconteceu. Em questão de minutos, o link da matéria do New York Post foi bloqueado, a conta do jornal foi suspensa, o usuário que tentava compartilhar a reportagem recebia aviso de conteúdo proibido.
tudo embalado com um selo bonito de política contra material hackeado e combate à desinformação. Na prática, uma mentira deslavada para proteger o candidato deles, o Joe Biden, às vésperas da votação, ou seja, uma agência do governo americano usou uma gigante de tecnologia para censurar uma notícia verdadeira que podia custar a eleição do seu candidato preferido. É exatamente o que o próprio Musk resumiu, e eu cito: se isso não é uma violação da primeira emenda da Constituição, o que é? Agir sob ordens do governo para suprimir a liberdade de expressão, sem revisão judicial, é. Fim de citação. Isso é a definição de Estado autoritário funcionando a todo vapor, mas com logo colorida de Big Tech na fachada. Percebe o padrão? Lá fora é a mesma cartilha que você vê todo dia aqui. Grande mídia alinhada, Big Tech obedecendo sinal de governo, Estado profundo puxando as cordas, tudo para proteger político de estimação e calar qualquer um que ouse mostrar a verdade. Não é diferente do que você sente quando vê reportagem sendo engavetada, perfil conservador sumindo do nada, manchete torta tentando igualar bandido de estimação com quem está tentando limpar a sujeira. É o mesmo filme, só mudam os atores e o idioma. E repara no detalhe. Nos Estados Unidos e United, o Elon Musk teve que gastar 44 bilhões de dólares para conseguir botar a mão na prova do crime e esfregar na cara do mundo o conluio entre governo, mídia e Big Tech. Aqui no Brasil. Aqui eles foram mais amadores, nem precisou bilionário. Depois de todo aquele chilique do ministro do Lula, a própria Globo, ao vivo, foi pega com a boca na botija. Cometeu um ato falho inacreditável que entrega o jogo inteiro. A confissão que eles nunca queriam fazer, mas escapou. E você vai ver essa confissão agora. Pois é, meu amigo. O chilique do ministro do Lula, o tal do Paulo Pimenta, funcionou. Ele gritou, ele esperneou, ele acusou. E o sistema obedeceu. A Globo provou que ele estava certo sobre uma única coisa, que eles cederiam à pressão. E a prova disso é simplesmente vergonhosa. Dias depois daquela reportagem e do ataque de fúria do Pimenta, em 23 de março de 2026, a Globo News veio a público, com o rabinho entre as pernas para pedir desculpas. Sim, desculpas. A justificativa oficial? Disseram que a matéria usou material errado e incompleto. Conta outra. Você entende a gravidade disso? Isso não é uma correção jornalística. Isso é uma confissão de culpa. Esse é o ato falho. Ao se retratar, a Globo não está corrigindo um erro. Ela está admitindo com todas as letras que não seguia por fatos, mas pelos interesses políticos do governo de esquerda, quando é pressionada. O chefão bateu o pé e a imprensa isenta. Correu para pedir bênção. Foram pegos no flagra e a única saída foi recuar e fingir demência. A máscara não só caiu, ela foi estraçalhada ao vivo para todo o Brasil ver. E agora? Bom, com o crime provado, com a tática da mídia exposta e com a confissão deles mesmos em cima da mesa, só falta uma coisa. Falta a gente dar a sentença final. E claro, resolver de vez o mistério daquele nome que nunca, jamais deveria ter aparecido naquele gráfico. Então vamos à sentença final. O veredito desse nosso tribunal. Primeiro réu, Paulo Pimenta. Culpado de hipocrisia na sua forma mais pura. O chilique dele, aquela fúria toda, nunca foi sobre uma mentira dita pela Globo. Foi sobre uma verdade que vazou antes da hora. Ele não estava defendendo a honra dele, meu amigo. Ele estava protegendo o esquema, tentando abafar o som do cofre sendo arrombado. Segunda ré, a Rede Globo, culpada. Culpada por cumplicidade e manipulação, e aqui a condenação é dupla. Primeiro, por tentar enganar você, cidadão, com a tática mais velha do jornalismo militante, o falso equilíbrio. E segundo, por se ajoelhar e pedir desculpas
quando o chefe mandou. Uma vergonha sem tamanho. E isso nos leva ao mistério final. Lembra daquela pergunta lá do começo? Quem era a pessoa que não deveria estar ali naquele gráfico? A resposta é a chave de tudo. Era o Nicolas Ferreira. E por que ele não deveria estar ali? Porque a própria investigação da Polícia Federal mostrava que as ligações dele eram uma piada perto dos contratos bilionários que envolviam o coração do governo Lula e seus aliados. A inclusão dele foi a cortina de fumaça. Eles precisavam de um bode expiatório da direita para disfarçar o fato de que a corrupção bilionária era, na verdade, uma festa quase exclusiva da esquerda. Eles precisavam dizer, veja bem, os dois lados fazem. Mas era mentira. O esquema tinha aqui o dono, e não era o Nicolas. A conclusão é simples. O sistema foi pego em flagrante. Na tentativa de manipular a narrativa, eles acabaram revelando a própria podridão. A máscara caiu, a Globo escorregou, mostrou a verdade, levou um puxão de orelha do PT e voltou atrás. Eles mesmos provaram o nosso ponto. Agora, quero saber de vocês. Este é o maior ato falho da mídia nos últimos tempos? Comentem aqui embaixo. Vamos transformar isso aqui num tribunal de verdade. E por fim, a nossa missão. Compartilhe este vídeo, não para me ajudar, mas para que cada brasileiro veja com os próprios olhos como o sistema funciona e como desta vez eles foram pegos no pulo. Vamos espalhar essa vitória juntos, porque a verdade, meu amigo, é a única coisa que vai nos libertar.